Você tem dificuldade com a competência 4, que é aquela que analisa a estrutura coesiva do seu texto? Você nem ao menos sabe o que é coesão? Então vem comigo, a gente vai dar uma olhada nessa competência que tem uma proximidade muito grande com a competência número 1. Bom, nesta aula e na próxima, a gente vai dar uma olhada na competência número 4, que analisa a estrutura do seu texto. No final das contas, a competência número 4 está preocupada com os chamados mecanismos coesivos e como isso consta na grade de correção. A grade diz assim: demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da sua argumentação. Ou seja, na competência 4, a gente analisa dois aspectos: a estruturação lógica do seu texto, a coerência, e a estrutura formal, a coesão. Assim, a gente está analisando a ligação entre as partes do seu texto, se as suas frases, os seus períodos e os seus parágrafos explicitam uma relação bem clara e adequada. Então vamos dar uma olhada primeiro detalhadamente o que é coerência, o que é coesão. Quando a gente avalia a coerência de um texto, grosso modo a gente avalia se ele faz sentido, ou seja, os aspectos semânticos, o significado e os aspectos pragmáticos, o contexto. Ou seja, a gente analisa se o seu texto faz sentido em relação a ele mesmo, se não há, por exemplo, uma contradição, e em relação ao mundo real, ou seja, se o seu texto não contraria a realidade externa. Quanto à coesão, a gente avalia a sua capacidade de explicitar o sentido da coerência por meio da ligação entre as partes do texto. Ou seja, a gente vai avaliar a sintaxe, a estrutura das frases e dos períodos e também a morfologia, as palavras utilizadas para estabelecer a ligação entre os parágrafos. E aí há uma diferença crucial entre o Enem e os demais tipos de vestibulares, de provas para acesso ao ensino superior. Nos vestibulares tradicionais, coerência e coesão são avaliadas juntas, são consideradas uma competência apenas. No Enem as coisas já são um tiquinho diferentes. A gente separa coerência, que é mais avaliada na competência 3, e coesão, que é parcialmente avaliada na competência 4 e também na competência 1. No final das contas, gente, são 2 e 3 competências muito ligadas, ou seja, durante o tempo todo eu vou falar de 3 competências: competência 1, competência 3 e competência 4. Nessa competência, especificamente, é avaliada a sua organização textual. O que isso significa? Se as frases e os parágrafos estabelecem entre si uma relação explícita, bastante clara, que garanta a sequenciação, ou seja, a organização, a progressão coerente do texto e a interdependência entre as ideias. Ou seja, se eu tivesse que resumir, a coerência é o sentido entre as partes do texto. A coesão é a explicitação, a manifestação disso por meio de palavras e de expressões. Nesse aspecto é imprescindível que você revise algumas classes de palavras que têm uma função coesiva mais explícita. Eu listaria pelo menos 3. Dê uma olhada na classe das conjunções. Conjunções, exemplos de conjunções: o mas, o entretanto, o portanto, o logo e o então. Revise também os pronomes: esse, isso, aquilo, o qual, a qual. E, por fim, os advérbios: consequentemente, paradoxalmente e até mesmo as locuções adverbiais em oposição. Ou seja, a competência 4 tem uma ligação muito clara com a competência 1, que avalia as suas habilidades gramaticais. Qual seria a única diferença? Eu não estou avaliando só o que está certo ou o que está errado, mas aquilo que explicita o sentido presente no texto. Para tirar uma nota satisfatória na competência 4, você precisa se preocupar também com a estrutura dos parágrafos. Todos os parágrafos deverão ser compostos de pelo menos 2 períodos articulados, ou seja, ligados entre si. Por quê? Porque cada ideia nova precisa estabelecer uma relação com as anteriores. Nesse sentido, você precisa sempre progredir dentro do texto, fazer avançar a discussão, retomando o que aconteceu antes. A gente chama isso de anáfora, retomada de ideias, e catáfora, a antecipação, a apresentação de novas ideias. Para se dar bem na competência número 4, é imprescindível que você domine a estruturação, não só dos parágrafos, mas da relação entre eles. Não se preocupe, a gente tem no nosso curso um módulo só sobre estratégias de desenvolvimento, que nada mais é do que
como organizar os parágrafos entre si. Escrevendo o seu texto, o seu parágrafo pode ser desenvolvido de diversas maneiras, por meio de diversas estratégias. Por exemplo, você pode usar a estratégia de comparação. Por exemplo, a educação do Brasil é mais sucateada do que a de outros países que apresentam as mesmas condições socioeconômicas. Você pode também desenvolver um argumento por causa e consequência. A gravidez na adolescência, causada por tabus e desinformações acerca do tema, tem como consequências a evasão escolar e o preconceito contra a criança e a mãe. Você pode explicitar também a relação de exemplificação por meio, por exemplo, da expressão por exemplo, ou até mesmo de detalhamento. Você pode usar o advérbio especificamente ou especialmente. Gente, essas são apenas algumas das possibilidades de relação entre parágrafos e frases. Não se preocupe, deve haver uma articulação entre um parágrafo e outro, e quando a gente tiver uma aula só sobre o desenvolvimento do texto dissertativo argumentativo, a gente vai estudar todas essas estruturas, esses esqueletinhos básicos de desenvolvimento. Um dos critérios importantíssimos para o Enem é o que se chama de coesão microestrutural. O que é microestrutural? São as estruturas que são pequenas, basicamente a estruturação do período, da frase dentro do parágrafo. Os períodos são normalmente estruturados de modo complexo, formados por duas ou mais orações. Lembrando, o que determina a existência de uma oração é um verbo. Dentro dos períodos, é necessário que você utilize diferentes estratégias coesivas. Por exemplo, indicar relação de causalidade, de consequencialidade, de contradição, temporalidade, comparação, conclusão, entre outras. Ah, Janaína, mas como é que eu vou fazer isso? Não se preocupa, no final dessa nossa aula sobre a parte de coerência e coesão textual, tem um quadrinho com uma sugestão de coesivos, separados por relação semântica, ou seja, por relação de sentido. Dentro dessa coesão microestrutural, existe um elemento muito importante para o Enem, que é a chamada referenciação. O que é a referenciação? É referenciar pessoas, coisas, lugares e fatos. No caso da redação do Enem, a referência ao tema. É necessário que ao longo do seu texto você vá retomando à medida que o texto vai progredindo. Dessa forma, o tema tem que ser constantemente retomado. E aí eu vou te lembrar de uma das nossas primeiras aulas. Você se lembra que eu te ensinei a fazer o vocabulário do tema? Identificar as principais palavras-chave e, a partir dessas palavras-chave, identificar 2, 3, 4 palavras que servem para retomar? Na hora em que você faz a retomada dessas palavras-chave por meio dos sinônimos e dos hiperônimos, eu consigo garantir que você tem referenciação, que é uma das estratégias necessárias para o Enem. Ou seja, a cada parágrafo eu quero que você coloque um sinônimo ou hiperônimo de cada uma das palavras-chave que você separou na hora que fez o planejamento do seu texto. Outra estratégia de coesão, além da referenciação, que é a retomada desses termos, é o uso de 3 classes de palavras, os pronomes. Como assim pronomes, Janaína? Eu estou falando, por exemplo, de o desmatamento na Amazônia. Aí você fala que essa agressão, o pronome demonstrativo essa, junto com o hiperônimo agressão, é uma forma de se retomar o tema desmatamento na Amazônia. Você pode também usar advérbios. A gente está discutindo a questão do lixo no Brasil. E aí, numa frase, você fala que o lixo tem impactos ambientais. Por exemplo, a produção e a infiltração no solo do chorume. E, adicionalmente, olha o advérbio aí, terminou em mente? Deve ser um advérbio. Adicionalmente, há impactos socioeconômicos, como o desperdício de uma possível fonte de renda para catadores de recicláveis. Outra classe de palavra boa para colocar na sua redação, artigos. Pensa o seguinte, quando eu falo pela primeira vez de um certo tema, eu normalmente uso um artigo indefinido, uma. E quando a gente vai retomar essa referência, a gente faz um artigo definido, porque eu já defini o referente, o, a, os, as. Então eu viro e falo assim: um dos principais problemas que afetam o jovem brasileiro é o abuso de álcool. O uso descontrolado dessa substância, eu coloquei primeiro um dos problemas, porque eu não tinha falado dele. Mas na hora que eu falo de o uso descontrolado, o artigo definido retoma essa referência que já foi feita. Outra relação muito importante para marcar a coesão entre os seus parágrafos são as relações lexicais.
Lembrando, gente, o que é léxico? Léxico é vocabulário, conjunto de palavras, ou seja, as relações lexicais são as que se estabelecem entre as palavras. Você pode, por exemplo, usar sinonímia, quando eu uso um termo que tem exatamente o mesmo sentido do que o outro. Ou até mesmo a antonímia, antônimos, palavras que têm sentido contrário. Hiponímia, hiperonímia, a gente já conversou sobre isso. Os hipônimos são os termos de referência mais exata e os hiperônimos, os termos de referência mais ampla. Vamos ver como é que faz uma hiponímia, uma hiperonímia? Eu estou falando, por exemplo, sobre a gravidez na adolescência. Quando eu falo de a gravidez na adolescência, eu posso retomar por essas meninas. Menina é mais amplo do que grávida. Nesse aspecto, a gente está fazendo uma relação de hiperonímia. Mas eu falo, por exemplo, de um caso em específico. Nesse caso, hiponímia. Anota pra gente, hiponímia, hiperonímia. São bastante úteis na redação do Enem. Outra estratégia coesiva sensacional para o seu texto são as chamadas expressões resumitivas, ou seja, você pode fazer uma paráfrase, dizer com as próprias palavras algo que foi apresentado antes. Então a gente conversa sobre a crise no sistema carcerário brasileiro e fala que são comuns as rebeliões. Em vez de eu repetir rebelião, eu retomo fazendo uma expressão resumitiva. Esses motins. Eu estou resumindo o que veio antes, que é rebelião, usando outros termos. A gente pode usar também as chamadas expressões metadiscursivas, ou seja, quando o seu texto faz referência a ele mesmo. É como se você fizesse uma metalinguagem. Por exemplo, diante do que foi exposto, observa-se que. Ou até mesmo, essas consequências se desdobram em. Na hora em que você retoma um procedimento discursivo, uma estratégia argumentativa, você está fazendo uma expressão metadiscursiva. Qual que é o grande recado? O Enem não valoriza apenas, na competência 4, a correção dos mecanismos coesivos, mas, acima de tudo, a diversidade. Você precisa mostrar para o seu corretor que você tem diferentes estratégias coesivas. Nesse sentido, é imprescindível que você faça o estudo de redações nota 1000, e a gente direto faz isso aqui no nosso curso, concorda? Por que é importante estudar as redações nota 1000? Porque você pode começar a copiar as diferentes estratégias coesivas e colocá-las no seu texto. Então, uma dica, uma vez por semana, daqui até o Enem, pegue uma redação nota 1000, e a gente disponibilizou algumas para vocês, e grife os mecanismos coesivos, ou seja, observe quais são os pronomes, os advérbios, as conjunções, os hiperônimos e os sinônimos utilizados por aquele aluno que se deu super bem na prova para ganhar total na competência número 4. Mas como eu disse no início desta nossa aula, existe uma relação muito próxima entre a competência número 4 e a competência número 3 e a competência número 1. Vamos entender essas relações? Até porque, às vezes, uma nota baixa na competência 4 foi causada por um desvio lá na competência número 1. Primeiro, a relação entre as competências 3 e 4. A competência 3 avalia a estrutura profunda do texto, ou seja, o sentido construído pela argumentação. Eu estou analisando, nesse caso, a semântica, o significado das suas frases. Entretanto, essa semântica, esse significado, essa argumentação que é avaliada na competência 3 é explicitada, manifestada pelas palavras que você usa para ganhar total na competência 4. Por quê? A competência 4 vai avaliar a estrutura superficial do texto. Como assim, estrutura superficial do texto? As marcas linguísticas, as palavras e as expressões que explicitam o sentido da argumentação. Ou seja, competência 3 é o sentido que está ali embaixo do seu texto. Competência 4, palavras e expressões que deixam esse sentido um pouquinho mais explícito. Mas a competência 4 também tem uma relação muito próxima com a competência 1. Lembrando aulas anteriores do nosso curso, a competência 1 avalia a correção gramatical do seu texto e a estruturação adequada das frases. Nesse sentido, na competência 1, a gente vai avaliar basicamente a presença ou não presença de desvios e de problemas na construção sintática, ou seja, na construção da frase. Competência 1, a gente analisa se os termos utilizados, por exemplo, as conjunções, são os adequados para aquele contexto. E também se as suas frases estão completas, fáceis de serem entendidas. Já na competência número 4, a gente analisa o repertório de mecanismos coesivos, se o seu texto varia as diferentes estratégias de ligação e, dentro dos recursos coesivos, se esses mecanismos estão corretos. Ou seja, dentro da competência 1, tá certo gramaticalmente?
A frase está completa? Beleza. Competência 4. Não apenas a frase está correta, mas o coesivo, o conjuntivo está correto? Ótimo, ganhou 200. E o que diz o manual do participante em relação à competência 4? Lembrando, é imprescindível que você leia esse documento chamado Manual do Participante ou Cartilha do Participante, que te explica os critérios de correção do Enem. Ele é disponibilizado em PDF pelo governo federal todos os anos e faz parte do nosso material daqui do curso. No Manual do Participante é dito que é necessário utilizar as seguintes estratégias de coesão para se referir a elementos que já apareceram no texto. Primeiro, paragrafação adequada. O seu texto deve ter, no mínimo, 3 parágrafos. Mas eu vou ser muito sincera, é muito difícil que você faça um texto organizado, claro e coerente com menos de 4 parágrafos. Por quê? Você vai fazer uma introdução, um desenvolvimento 1, um desenvolvimento 2 e uma conclusão. Então, a presença de uma paragrafação é avaliada na competência número 4. Além disso, o Enem exige de vocês uma coesão intraparágrafos. O que é o intraparágrafo? Intra significa dentro de. Em cada um desses 4 parágrafos, você tem que ter pelo menos um mecanismo coesivo. Por exemplo, na sua introdução, você faz uma tese por contraste, e aí você vai usar um no entanto. No desenvolvimento 1, você está fazendo a parte de causas do problema. Você pode dizer que, inicialmente, deve-se analisar tal elemento. No terceiro parágrafo, que no desenvolvimento 2, você mostra que adicionalmente acontece isso, isso e aquilo. E na competência 4 você põe um portanto. Isso é a chamada coesão intraparágrafo. Ou seja, em cada um dos 4 parágrafos você precisa de um mecanismo coesivo, pelo menos um dentro de cada um deles. Essa coesão também é chamada de coesão microestrutural, porque está dentro da pequena estrutura, vai se dar entre períodos e orações. E aí, no seu 4º parágrafo, que é a conclusão, você pode colocar, portanto, é necessário que. Ou seja, cada um dos seus 4 parágrafos tem que ter pelo menos um mecanismo coesivo. Dica, coloque uma conjunção dentro de cada parágrafo, porque as conjunções são a classe de palavras mais explicitamente coesivas. Só que além da coesão intraparágrafos, dentro dos parágrafos, você precisa fazer a coesão interparágrafos. Prefixo inter significa entre, ou seja, é necessário que você ligue um parágrafo no outro. No Enem você precisa ter pelo menos 2 coesões interparágrafos, ou seja, você tem que ter uma coesão entre o primeiro e o segundo, ou entre o segundo e o terceiro. Outra opção, entre o segundo e o terceiro, e entre o terceiro e o 4º. Eu vou ser muito sincera, eu exijo dos meus alunos, e eu vou exigir de vocês, pelo menos 3 interparágrafos. Entre o primeiro e o segundo parágrafo, eu vou exigir de vocês, por exemplo, elementos como inicialmente, em uma primeira análise, sob uma primeira perspectiva. Na hora que a gente chega na divisão entre o segundo e o terceiro parágrafo, você pode colocar um consequentemente, ou um ademais, ou um dessa forma. E entre o terceiro e o 4º parágrafo, obrigatório, mecanismo de conclusão. Você está introduzindo a sua proposta de intervenção, então vai aparecer alguma coisa como um logo, portanto, assim ou dessa forma. Não se preocupe, a gente vai ver em breve os principais mecanismos coesivos que podem ser utilizados dentro ou entre dos parágrafos. O mais importante nessa coesão inter e intraparágrafos é que você evite repetições. Um dos aspectos avaliados na sua redação é a diversidade dos mecanismos coesivos. Então, sugestão, faz um quadrinho em que você coloque, por exemplo, pelo menos 4 mecanismos conclusivos que correspondam aos 4 parágrafos. Pelo menos 4 mecanismos aditivos, porque você sempre tem que adicionar, acrescentar argumentos, ou até mesmo 4 contrapositivos, adversativos, se você quer mostrar a oposição entre como deveria ser a lei anti-bullying e como ela é na verdade. Especialmente em relação aos conclusivos, evite repetições. Eu sei que alguns de vocês são viciados no uso do dessa forma. Não fique viciado só no dessa forma, você tem o portanto, então, desse modo, logo. Há opções para evitar a repetição e garantir o total, a competência 4 com 200, devido à diversidade de repertório coesivo.
Já que o seu repertório de coesivos deve ser adequado e diversificado, e, portanto, explícito, você vai usar diferentes estratégias. Algumas delas são, por exemplo, a substituição de termos ou de expressões por pronomes pessoais, possessivos e demonstrativos. Você vira e fala assim: a Constituição Federal de 1988 garante o direito à moradia a todos os indivíduos. Ela faz com que ela, Constituição. Seus artigos, os artigos são da Constituição. Esse texto, o texto, é a Constituição. Ou seja, a classe dos pronomes é excelente de ser estudada e ser bastante explorada no texto. Então, tente pelo menos colocar 3 classes de pronomes diferentes ao longo do texto: os pessoais, os possessivos e os demonstrativos. Outra estratégia sugerida pelo manual do participante é a utilização de advérbios, que podem indicar localização e hierarquização. Você pode começar o seu primeiro desenvolvimento, por exemplo, usando um inicialmente, porque você está hierarquizando os argumentos. Principalmente para quem gosta de alusão histórica e de procurar as causas históricas do problema, a utilização de inicialmente, primeiramente ou até mesmo historicamente fica excelente para marcar a coesão. Uma estratégia que é meio polêmica, meio arriscada, mas que consta no manual do participante é a chamada elipse, ou seja, a omissão de elementos que já tenham sido citados e que sejam facilmente identificáveis no seu texto. Vou dar um exemplo de elipse. Eu viro para vocês e falo assim: o desmatamento na Amazônia nos últimos anos cresceu 62%. Ponto. Os números mostram que. Na hora que eu ponho os números, deveria ser os números desse problema, os números desse desmatamento. Só que como eu já tinha falado desse tema antes, eu optei por apagar essa expressão, omitir essa expressão. Nesse caso, por que essa utilização do coesivo é polêmica? Porque às vezes o corretor pode considerar que ficou confuso. Sugestão: evite a elipse. Seja o mais explícito, seja o mais claro possível. A gente vai analisar, ao final desta aula, uma redação nota 1000 que não faz nenhuma elipse. A aluna deixa o tempo todo explícito do que ela fala. Mas, Jana, quais são os erros mais comuns dessa redação? Primeiro, paragrafação inadequada. Gente, texto ideal: 4 ou 5 parágrafos, de modo que esses parágrafos marquem a separação entre as estratégias argumentativas. Então, introdução, você vai apresentar tema e tese. Desenvolvimento 1, você vai apresentar, por exemplo, as causas do problema, ou os avanços quanto ao problema, ou até mesmo a relevância do tema. Desenvolvimento 2, você vai apresentar as consequências, ou os desafios, ou o desrespeito. E a proposta de intervenção bem marcadinha, no último parágrafo, você vai resolver o problema apresentado. Outro problema muito comum entre os alunos que fazem o Enem é a ausência de conectores entre parágrafos. Enquanto você for meu aluno, e eu espero que seja o último ano que você seja o meu aluno, todo parágrafo estabelece uma relação explícita com o parágrafo anterior. Então eu quero os conectivos, coesivos, conectores entre todos eles. No final da nossa aula, a gente vai dar uma olhada em uma listinha de conectivos. Outro erro muito comum é a utilização inadequada dos conectores dentro dos parágrafos. É comum que os alunos, descobrindo um conectivo novo, se encantem e usem aquele conectivo para todos os contextos, eventualmente usando no lugar errado. Exemplo disso: a gente tem um conectivo na língua portuguesa que é o outrossim. O outrossim está caindo em desuso, ele está velhinho, coitado, quase ninguém usa mais. E aí alguns alunos, quando descobrem que ele existe, simplesmente colocam no contexto e isso pode criar uma contradição interna. Então, use apenas os conectores dos quais você tem certeza do significado. Porque, às vezes, um erro de conectivo não vai te prejudicar só na competência 4. Às vezes, cria uma contradição tão grande que invalida o argumento, e aí é um erro de competência número 3. Outro problema muito comum é quando você coloca argumentos e a sua outra área do conhecimento, o repertório sociocultural, que a gente viu lá na nossa aula de competência número 2, mas você não articula com a sua argumentação. É o que a gente chama de argumento solto, sem explicitação da relação. E aí eu quero dar uma dica. Toda vez que você colocar um argumento e uma outra área do conhecimento, você vai usar aquela nossa estratégia do e daí? Logo depois você vai pôr como se fosse uma conclusão, uma explicação do que você quer que eu veja naquele argumento e naquele repertório sociocultural.
Outro bicho-papão da competência 4 entre os alunos que vão fazer o Enem é a repetição. Seja a repetição de conectivos, aquele aluno que usa 237 vezes o dessa forma, ou a repetição vocabular, a repetição de uma palavra. A gente está falando de desmatamento e aí em cada parágrafo tem 5 vezes a palavra desmatamento. Lembrando, repetição vocabular, em teoria, é um problema de competência 1, mas demonstra que você tem dificuldade para garantir o que a gente chama de progressão lexical, de vocabulário. Então eu poderia também descontar na competência número 4. Entre os problemas na construção da frase, eu destacaria a ambiguidade estrutural. Às vezes, um uso inadequado ou impreciso do pronome cria uma ambiguidade. Por exemplo, as meninas que engravidam precocemente sofrem um preconceito, não apenas da família, mas da sociedade. Sua discriminação. Sua de quem? Da família? Da sociedade? Da menina? Isso é o que a gente chama de ambiguidade referencial. A estrutura da frase cria um problema de ambiguidade. Outro problema no nível da frase são as frases excessivamente longas, que podem, por exemplo, eventualmente virar um parágrafo frasal. Você já deve ter feito isso pelo menos uma vez na sua redação. Você faz uma frase tão grande, mas tão grande, que o parágrafo inteiro só tem um período. Isso é considerado um erro de coesão. Outro exemplo de problema é o queísmo, o excesso de ques na frase, que é quando você tenta encadear vários argumentos. Exemplo, eu viro e falo assim: a construção de Brasília, vírgula, que foi promovida por Juscelino Kubitschek, vírgula, que foi o presidente responsável pelos 5 anos e 5, vírgula, que priorizou a industrialização do Brasil. Gente, aonde essa frase vai parar? Quanto mais que, mais informação e menos clareza. Sugestão, no máximo, por período, 2 ques. Deu vontade de escrever o terceiro, dá um jeito de pôr um ponto final e reiniciar aquela oração. Último erro de coesão, último erro de competência 4 é o gerundismo. O gerúndio no lugar de articulador, que pode fazer com que sua frase fique ambígua ou cansativa. Eu viro para vocês e falo assim: a Revolução Industrial fez aumentar a produção no mundo, vírgula, gerando um excedente produtivo, vírgula, piorando a questão do lixo. Para que esse tanto de gerúndio? Você pode trocar pelo menos um deles por o que e o verbo no presente do indicativo. A Revolução Industrial aumentou a produção mundial, vírgula, o que fez com que houvesse um excesso produtivo, vírgula, gerando, olha só, em vez de ter 2 gerúndios, eu troquei um deles por o que e verbo no presente do indicativo. Mas eu não estou aqui só para falar mal dos erros, eu estou aqui para te ajudar a acertar. Como resolver, então, a questão da coesão? Primeiro, faça o vocabulário, faça a paráfrase do tema, identifique as palavras-chave e faça esse vocabulário de modo que você possa retomar ao longo do texto. Outra estratégia para melhorar a competência 4, faça um esqueleto geral de toda a redação, de modo que você consiga garantir que todos os argumentos estão relacionados, que você tenha clareza da relação entre eles. É necessário também elaborar uma lista com as principais relações semânticas e os conectivos correspondentes. Então, o que você faria? Pega o caderno, coloca lá, relação de conclusão. Você faz uma listinha. Assim, portanto, dessa forma, então. Relação de contradição. Mas, embora, entretanto, apesar de, mesmo que. Relação de adição. Ademais, adicionalmente, também. Fazendo essa lista, você vai ter estratégias diversificadas de coesão. Acabou de escrever o seu texto? Revisa se há coesão entre todos os parágrafos. Identifica um coesivo entre o primeiro e o segundo e o terceiro e o quarto. Além disso, você pode usar um truquezinho sujo que os meus alunos usam, que é usar a estrutura de pronome demonstrativo, adjetivo e uma retomada lexical. A gente está falando, por exemplo, sobre a questão dos moradores de rua. Eu viro e falo que essa, pronome demonstrativo, grave, adjetivo, para mostrar minha opinião, situação, a situação da população em situação de rua. Essa estrutura, que é formada por pronome, adjetivo e um item lexical que retome, consegue, em teoria, estabelecer coesão entre qualquer frase. Bom, nesta aula a gente viu os princípios básicos da competência número 4, que avalia, grosso modo, coerência e coesão textual. Não adianta de nada saber toda a teoria se você não consegue acessar a prática. É por isso que a gente tem um vídeo em que eu analiso os mecanismos coesivos de uma redação nota 1000 do ano de 2018. Vai lá, assiste e depois me conta o que você achou.